a nossa primeira mesa, né? Vou começar pela ordem de apresentações também. Vou começar pelo professor Christoph Schneider, geógrafo físico e climatólogo, que visita São Paulo, como a Catarina já mencionou, na sua função de vice-presidente de pesquisa da Humboldt-Universität de Berlim e como membro do Executive Board da famosa BUA, da Berlin University Alliance. Em sua pesquisa, o professor Schneider se concentra nos efeitos das mudanças climáticas sobre as geleiras da Terra e em questões de controle do clima e da poluição do ar nas cidades. Tem ampla experiência de pesquisa e com colegas na América do Sul, como na Argentina e no Chile, por exemplo, né, entre outros países. O professor Paulo Artacho é professor de Física Ambiental na Universidade de São Paulo, a USP. O professor Artacho desenvolveu sua carreira trabalhando com o meio ambiente amazônico e as mudanças climáticas globais e se destaca com participação em órgãos prestigiosos como o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, a Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, além de muitos prêmios internacionais, uma imensidão de publicações científicas, que eu não vou citar agora, mas vocês podem depois também entrar no nosso site para entender melhor. Paulo Artacho está hoje aqui na sua função como coordenador do Centro de Estudos da Amazônia Sustentável, o famoso CAS, que gentilmente recebe o nosso evento hoje. E, last but not least, a mediadora excelente dessa mesa, né, que vamos abrir depois das duas palestras, Gabriela Marques de Julio, é professora associada do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Seu trabalho acadêmico se concentra nas interações entre ambiente e sociedade e nas interfaces ciência-política, particularmente sobre os impactos das crises ambientais em contextos socioculturais. Na USP, Gabriela coordena o programa de pós-graduação em saúde global e sustentabilidade e atua como vice-coordenadora do CAS. The floor is yours, queridos palestrantes. Christoph Schneider, por favor. You have the honor to start this panel. Welcome. I would be able to speak maybe at some extent in Spanish, but I will not manage in Portuguese. Queria falar um pouco em espanhol, mas em português não tenho condição, então eu vou ter que falar em inglês. E é bem interessante ter esse evento multilingüe hoje. Estou muito honrado de ter sido convidado para essa conferência na Universidade de São Paulo. Já tive um dia ótimo, uma semana ótima, e agradeço a todos. E espero que eu possa compartilhar com vocês algumas coisas de interesse. E espero que seja inspirador para vocês. O título diz, e acho que a Laura já falou, né, de global para local. Não poderia dizer que não seria o contrário também de local para global, porque são as atividades locais no mundo todo que deixam essa pegada da humanidade, que tem um efeito no planeta numa escala global. E, ao mesmo tempo, o que acontece globalmente em termos de mudança climática, crise de biodiversidade e também problemas sociológicos e outras coisas que estão acontecendo no mundo, tem um efeito localmente nas comunidades e em todos nós. Então, certamente, trata-se de algo bidirecional. É uma relação bidirecional. Então, eu gostaria de começar com dois exemplos de pesquisas recentes da Alemanha, um dos colegas da Universidade de Ambros e um do meu grupo de Berlim. E, a partir desses dois exemplos, eu passarei para uma abordagem mais estruturada. Então, esse primeiro slide que eu estou mostrando a vocês é o trabalho da Universidade de Augsburg, um grupo muito jovem
que trabalha com problemas de saúde relacionados à mudança climática e o clima como um todo, e eles vêm trabalhando na evolução ecológica nessa região da Europa. Eu acho que essas são umas das palestras que transferem as informações dessa série. Então, nós temos aqui algumas infecções relacionadas a doenças tropicais na Alemanha, com pessoas que nunca estiveram no trópico antes de apresentar a doença. Existem alguns casos assim. Mas quando observamos a distribuição geral de como esse inseto poderia sobreviver, podemos ver que tem uma tendência de ir mais ao norte do clima. E é possível que as doenças subtropicais ou tropicais venham a ocorrer em uma forma pandêmica. Bom, pandemia é uma palavra mais de uma forma ampla na Europa. Então, tem algo que podemos aprender de vocês, porque a gente não tem, na verdade, muito conhecimento sobre como lidar com isso. Enquanto na América Latina vocês têm muita experiência com esse tipo de doença. Então, preparação climática inclui olhar também nessa direção. O que está atrás dessa simulação que simplesmente te diz que entre 2000 e 2020 houve de verdade. Bom, as cores não estão muito claras, mas sim, houve. Com o aquecimento global contínuo e a intensificação desse nicho, aumentou a possibilidade desse inseto sobreviver. E, na verdade, ele já está lá e está bem espalhado, distribuído. O modelo muda, mostra que a Terra muda e o clima também muda. E eles dão sinais. Olhar só para um ou para o outro não te dá a história completa. A gente tem que olhar para os dois. Vamos para o próximo exemplo, que é do meu laboratório. Vemos olhando para os indicadores da ilha de Urban Heat. A gente olhou indicadores do centro da cidade de Berlim e também da periferia. Berlim tem uma enorme área que não é muito densa populacionalmente. Tem menos, dos 4 milhões, é muito pequeno comparado com São Paulo. Aí a gente pegou algumas amostras das árvores de lá. Mais ou menos umas 250 árvores, tem uma boa amostra. Aqui a gente vê, a gente conta o grossor dos anéis da árvore para contar, então, a idade e os sinais. Tem vários lugares que a gente vem investigando. Então, a gente fez um proxy perto das árvores e descobriu que esse sinal de microclima se estende a 3.000 metros, cerca de distância, um raio de 3.000 metros de distância do local. Então, a gente olhou a altura da vegetação e também outros parâmetros. E aí a gente veio fazendo uma correlação. O cálculo é o que a gente pode comparar com os vários sinais, a temperatura, a aridez e também o índice de urbanização. E a gente vê no gráfico que essa correlação mostra que quando o eixo de baixo aumenta, a correlação também aumenta. E chega a valores que vão muito além do nível de significância. O que é que significa isso? Significa que as árvores que estão na cidade reagem de maneira mais forte em relação às árvores que estão fora da cidade, na periferia.
Porque quando a gente está nessa ilha de calor, a experiência climática que a gente tem na cidade, e os outros tipos de estresse que tem na cidade, como, por exemplo, qualidade do ar, etc., tudo isso está conectado ao fato que os humanos se estressam muito mais com problemas climáticos na cidade do que no interior. E isso me leva diretamente a mudanças climáticas. E Christopher Scher, da Universidade de Zurique, fez um estudo. Ele viu que o verão de 2003, no meio da Europa, teve um período extremamente longo de calor. E a gente pode ver que o valor mediano desse verão foi muito acima do que havia ocorrido nos 150 anos prévios. Então, a ocorrência disso seria de 1 a cada 10 mil. E tivemos cerca de 70 mil falecimentos a causa dessa onda de calor na Europa. Foi a catástrofe climática mais significativa em número de mortos que a gente teve desde a Segunda Guerra Mundial. Se a gente olha a distribuição se você olhar o que o modelo projeta para o fim do século, veremos que as temperaturas do verão estarão na mesma faixa que das temperaturas do verão de 2013. Quer dizer que no fim do século, cada verão será tão quente quanto este verão mortífero em 2003. É algo ao qual nós temos que adaptar. Então, vamos falar da mudança climática. Meu trabalho sempre foi relacionado a glaciares, então sempre tem que mostrar uma foto de glaciares. Esse é um glaciar nos Alpes europeus, na Suíça. Vocês podem ver uma mudança dramática em comparação de 1900 e 2000. Então, isso é só uma diferença de 100 anos e ele já recedeu 2 quilômetros e já está mais baixo de várias centenas de quilômetros, e isso é uma consequência da mudança climática. Então, a gente fala que tem mudanças climáticas, mas o que a gente fala sobre o que é de tão especial sobre a variação climática no século XX? Se a gente olhar do último glacial para esse período, houve um período de 5.000 anos, que foi antes de 2000 e até 15.000 depois. Então, o que notamos é que da era do gelo até a Holocena, houve um aumento de temperatura em 1.000 anos de 1 grau. No 20º século, subiu 1 grau também em 100 anos. A conclusão é, então, que a gente agora está aumentando a temperatura 10 vezes mais rápido do que jamais ocorreu na humanidade. Isso significa que estamos vindo da Holocena e entre o 20º e o 21º séculos, a gente tem um pico no crescimento e a gente está entrando em um espaço que a gente nunca esteve antes. A gente não tem ideia de como prever. A gente tem projeções, mas a gente não sabe o verdadeiro efeito, o verdadeiro significado de entrar nessa faixa. É uma curva muito íngreme, acentuada. Se a gente olhar relativamente, era muito flat durante os outros anos, mas a gente vê, então, esse tipo de dado. A gente vê essa curva íngreme em vários outros indicadores: turismo internacional, dióxido de carbono, temperatura de superfície, esse tipo de coisa. O que é que significa isso? Quer dizer que estamos em uma grande aceleração chamada antropocena. E a mudança climática é só um pedacinho da história que compõe a antropocena.
há 50 anos atrás, o Clube de Roma já tinha uma ideia do problema, fizeram esse modelo do sistema bem simples, mas muito eficiente. E falando sobre os limites do crescimento e os impactos desse crescimento. E a gente vê que a evolução desde então estava muito alinhada com o que eles projetaram. Mais adiante, em 2009, pela primeira vez, os limites, planetary boundaries, os limites planetários foram foi publicado por Johan e outros colegas. Eles identificam precisamente quais são os limites planetários que temos aqui. Aqui você pode ver que é a integridade e os fluxos bioquímicos têm a ver com a produtividade industrial. E é aí onde nós vamos além da zona de incerteza, onde há mais risco. 10 anos depois, eu diria que já estamos subindo aqui também, no alto risco, na zona vermelha. Então, o que vamos fazer é que o fato que há uma crise de biodiversidade, isso chegou a mim quando eu visitei uma exposição maravilhosa no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, e eu vi esse desenho maravilhoso da biodiversidade do Carl Philipp. Foi publicado em cerca de 1823. E outra coisa que me ocorreu no dia anterior à minha ida nessa exposição, eu fui convidada pelo Antônio, vamos com a Laura e com outros. Aí essa floresta atlântica maravilhosa, perto de Santos. E aprendi do Antônio que somente cerca de 8% da floresta original continuou no Brasil. Isso é apenas algumas centenas de anos de colonização, o que me parece uma loucura. Coloquei essa foto aqui porque a gente vê no horizonte os prédios de Santos. Então, da floresta, você consegue ver como o impacto da humanidade está se aproximando dessas últimas partes remanescentes dessa maravilhosa área de floresta de Mata Atlântica. Eu gostaria muito que o mundo tomasse todos os passos para manter o que resta desse precioso ecossistema. Que a gente tem mudanças climáticas e perda da biodiversidade. E isso nos traz a tempestade perfeita. Que esse trabalho é um desenho maravilhoso do Carl Philipp, do Morsius. Mas não é só sobre ciência natural, a gente está falando de antropologia também. E é por isso que eu acredito que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos dão as possibilidades de lidar com esses problemas. Jeffrey Sachs era o conselheiro do antigo presidente das Nações Unidas, na época que o Ban Ki-moon estava fazendo o perfilamento dos Objetivos de Sustentabilidade. E ele era da Universidade de Berlim, em 2016. E essa frase que eu ouvi dele quando ele deu essa palestra, isso me segue. Ele disse: unidos nos mantemos e divididos cairemos. Então, fala que todos os objetivos andam de mãos dadas. O clima é somente um de 17. Então, a crise que estamos tendo na nossa agenda é uma pequena porção do que realmente está em risco em termos de verdade, cuidar do planeta. Então,
nós vemos, né, juntos somos fortes e separados somos fracos. Então, na verdade, nós temos toda a fundação biofísica, mas temos que trabalhar junto ao sistema socioeconômico, senão não poderemos desenvolver o que precisamos desenvolver. Então, nós vemos aqui os diversos objetivos que envolvem clima, uso da água, sanitação, e tudo isso tem que ser a base. E os demais objetivos de desenvolvimento sustentáveis devem ser organizados a partir desses primeiros. Então, eu acho que essa é uma forma arrogante, de certa forma, de colocar isso da perspectiva da Europa Central e da América do Norte. Porque se você estiver numa situação em que você está tendo que lutar com problemas como a fome, um crescimento econômico inadequado, desigualdade de gênero, como aqui no caso número 5, não há como fazer com que a sociedade, os políticos queiram proteger o clima e a vida na terra e na água se as necessidades básicas das pessoas não estão sendo respeitadas. Então, eu acho que, primeiro, nós vimos que isso foi a Kate Raworth que introduziu essa teoria do donut, da rosquinha, né, que são 7 maneiras de pensar como com um economista do século XXI. Eu acho que esse é um livro muito importante. O que ela diz é que não se trata somente de respeitar esse teto ecológico e pensar nas fronteiras e limites do planeta. Nós temos que evitar também o desmoronamento das fundações sociais. Então, nós temos que garantir tudo que as pessoas precisam, como a educação, alimento, água e outras coisas. Tudo isso tem que estar em equilíbrio com o uso que fazemos do planeta e não usar demais esse planeta, fazer um uso exagerado. Então, nós temos essa estrutura que é um anel, que ela chamou de donut ou rosca. E se nós projetarmos isso, vamos ter nessa fundação social, temos um teto econômico e entre ambos nós temos um anel que mostra onde está esse espaço seguro para o crescimento da humanidade. Então, acho que isso é um grande avanço em relação à ideia inicial dessas fronteiras planetárias. Então, esses cientistas enfrentaram o desafio e criaram uma estrutura para estudar essas fronteiras planetárias e ver quão justas e seguras elas poderiam ser. Então, esse artigo foi publicado em 2023, abril, acho que é na Nature, se não me engano. E, finalmente, de alguma forma, nós temos esse gráfico, que é um pouco engraçado até, porque ele traz essa ideia de projetar os objetivos de desenvolvimento sustentável sobre o conceito de fronteiras planetárias. Nós podemos ver que essa flecha chega ao centro do gráfico. E no centro desse gráfico, nós temos todos os problemas sociais, a ausência de nutrição adequada. Então, não poderíamos ter um planeta pristino, mas já não haveria mais a espécie humana. Então, essa não é a solução que a gente busca. Então, eu acho que a gente deveria ter uma figura como essa. Nós temos que projetar esses objetivos de desenvolvimento sustentável para dentro dessa rosca que mostra um espaço seguro para o desenvolvimento da humanidade. Eu peço a atenção de vocês por mais 1 ou 2 minutos, porque eu gostaria de introduzir uma nova perspectiva. Em vez de falar de global para local, de local para global, vamos falar de uma perspectiva de global para pessoal e depois também de pessoal para global também. Então, às vezes, aqui é aquela grande geleira novamente, da Suíça, e nós vemos lá a linha do tempo de 1950 até 2020, eu acho? Não. Até 2000. E aqui eu estou mostrando aqui o tempo de vida dos meus avós. Então, nós vemos aqui. O segundo morreu em 87. Vocês veem que eu estou lá no colo de um deles com 4 anos de idade. Essa foto é de 1969. Então, na verdade, essa era a duração da vida de uma pessoa que vivia no século XX. Eles não tinham ideia sobre a crise da biodiversidade, pelo menos na maioria da sociedade, ninguém sabia, ninguém tinha consciência disso. Então, eles estavam levando a humanidade para frente na Europa, por exemplo, sobreviveram 2 guerras, a Alemanha teve que ser reconstruída. E eles tinham uma ideia muito positiva em termos do desenvolvimento que poderia ocorrer na Europa e no mundo todo, né?
E depois nós vemos aqui, no caso, a minha linha de vida. Espero que eu viva até um pouco mais, né? Um pouco além do meio do século XXI, por exemplo. Mas eu não sei. Então, se eu tomar um avião de Belém para São Paulo, e nós temos aí 10 toneladas de dióxido de carbono, para criar um impacto desse, tem que ter uma razão muito boa, um motivo muito bom. Então, esse investimento de 10 toneladas foi o que eu tive que fazer para vir aqui. E eu acho que é importante que a gente... Eu acho que a gente tem que se desafiar, né? Cada um de nós tem que se desafiar, porque tudo o que a gente consome, a gente tem que pensar, é mesmo necessário? Vale a pena? Eu, no caso, acho que foi necessário. Eu espero que no final dessa semana eu possa dizer que sim, né? Porque eu estou aqui em pessoa, falando com vocês, e esse foi o preço que eu tive que pagar. Mas vejam, os estudantes de 2004, por exemplo, eles vão viver até o final desse século. E as nossas projeções de mudança climática já terminam no final desse século, mas isso não significa que o mundo vai terminar. Então, por exemplo, a minha neta nasceu em 2011, a expectativa de vida dela vai muito além do século XXI. Então, esses vão ser as pessoas que vão ter que tomar a responsabilidade, assumir a responsabilidade, né, pelos riscos que a gente vem correndo nos últimos 50 anos, com essa aceleração toda de crescimento. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade e não deixar isso para a próxima geração. A gente tem que educar a próxima geração, educar esses futuros líderes que vão liderar, na verdade, a transformação em termos de sustentabilidade e levar isso além do século XXI. Isso significa para mim que, como indivíduos e comunidades e países e políticos, toda decisão tomada pede a pergunta, essa decisão é a decisão correta? Isso nos coloca numa via de resiliência climática ou é uma decisão que nos leva a trajetórias de menos resiliência? Será que a gente vai transformar o nosso planeta com muitos recursos e pouco risco? Ou será que a gente está indo na direção da baixa resiliência, por exemplo? Esse é o desafio. E eu gostaria de concluir falando que não se trata de esperança. Não é pensar, será que a gente tem chance ou não? Eu acho que a questão é ter a coragem, né, de seguir adiante e tomar as decisões corretas. Muito obrigada por sua atenção. Então, agora nós vamos ter a palestra do professor Paulo. E depois a Gabriela vai iniciar o debate. Essa é a oportunidade de discutir. Vocês vão ter pelo menos 6 ou 7 slides da minha apresentação. São, na verdade, os mesmos que o professor Cristo mostrou. E isso significa alguma coisa, né? Vamos adotar uma abordagem diferente para cada um desses slides. Em primeiro lugar, e mais importante, antes da gente discutir a saúde global, eu acho que é muito importante ver que, na verdade, nós estamos em uma encruzilhada. Nós estamos vivendo num momento muito crítico. E não é só por causa da mudança climática, mas também devido à perda da biodiversidade, os desafios da inteligência artificial, desigualdades sociais, poluição urbana, pandemias, pessoas infelizes, falta de paz e por aí vai. Como pesquisadores, nós temos que nos perguntar como a ciência pode nos ajudar a encontrar a forma melhor para atravessar essa encruzilhada crítica onde nos encontramos agora. Cada um de nós fazendo o nosso trabalho, na nossa própria profissão. Eu acho que isso tudo é muito importante. Vocês já viram isso? O professor Christoph mostrou. Mas, basicamente, vocês podem ver a grande mudança que a gente está
criando no planeta. Nós somos uma única espécie. E só por 200 mil anos a gente habita esse planeta. E o planeta é muito mais velho, tem bilhões de anos. Então, em um período muito curto, é o período que representa a nossa existência em relação à vida do planeta, mas nós já estamos mudando a face do planeta tremendamente, tanto do ponto de vista socioeconômico, com as pressões sobre o sistema de energia, tudo isso vem mudando dramaticamente. E isso é muito bem demonstrado, foi mostrado, né, nesse relato do Global Risk Forum de 2025. Então, para 2025, o segundo risco indicado foi o risco de extremos climáticos, o risco ambiental, então. E o sétimo, a desregulação do sistema climático global. Mas se a gente pensar nos próximos 10 anos, quais vão ser os 10 maiores desafios que vamos enfrentar? Vocês verão que metade deles são relacionados ao ambiente e a maioria associados à mudança climática. E isso não é só trabalho de cientistas, nem de ambientalistas, são trabalhos também de economistas, do encontro em Davos. Então, na verdade, o que eles querem fazer é que os chefes deles ganhem o máximo de dinheiro no mínimo curto possível. E eles veem a crise ambiental como uma questão importantíssima em termos da economia global. Isso significa alguma coisa para todos nós, para cada um de nós. Mais uma vez, vocês viram isso na palestra do professor Christoph, então nós vemos aqui as fronteiras planetárias. Mas a minha abordagem são os 3 artigos sobre fronteiras planetárias. Então, nós temos em 2023, 9 fronteiras listadas por Hobstrom. 6 delas nós já cruzamos. Então, isso, mais uma vez, significa muitas coisas para nós. Nós estamos vivendo em um momento muito importante da evolução humana. E o motivo por isso é esse gráfico aqui. E nós estamos aqui, nesse encontro, discutindo devido a essa série de emissão de gás de efeito estufa. Então, nós temos uma quantidade imensa de gás de efeito estufa que estão sendo emitidos para a atmosfera todo ano. E a atmosfera é um reservatório muito fino. 80% da massa atmosférica está nos primeiros 17 quilômetros. Então, é da USP até o centro de São Paulo, mais ou menos. Então, na verdade, é uma camada muito fina, um reservatório muito limitado. E nós estamos colocando 57 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Vocês podem ver o resultado. Então, o centro dessa discussão é a questão energética. Então, basicamente, os combustíveis fósseis dominam a produção de energia, e a energia é o que movimenta a nossa economia no mundo todo. E nós vemos aqui, com relação à quantidade de petróleo, gás, carvão queimado. Hoje em dia, tudo isso, então, tem origem em combustíveis fósseis. Mas uma outra lição importante é que existem modelos alternativos para gerar energia. E o Brasil é um exemplo muito bonito disso. Se vocês observarem aqui como o G20 gera eletricidade, o Brasil vem lá em primeiro lugar em termos de energia renovável, com mais de 85% de energia renovável. Nenhum outro país, incluindo a Alemanha, chega perto do Brasil em termos de energia renovável. Isso tem um significado. Significa que existe um outro futuro possível para o planeta. E o Brasil está dando o exemplo de como fazer isso. Mas nós também temos outros lados. Em termos de emissões de gás de efeito estufa, 48% das nossas emissões são da queima da biomassa. Mas isso também é uma boa notícia. Por quê? Porque nenhum outro país pode reduzir 5% das suas emissões, 50%, aliás, das suas emissões em um período curto de tempo, de uma forma barata e com muitos co-benefícios. Então, mais uma vez, o Brasil está em uma posição única
em termos de redução de emissões e criação de uma sociedade sustentável. Nós podemos aqui que nos últimos 4 anos o Brasil reduziu em 64% das suas emissões da queima de biomassa e o nosso objetivo é chegar a 0 deflorestamento em 2030 e todos nós devemos trabalhar para que esse objetivo se concretize. Nós temos aerossóis aqui na metade, dominando metade da América do Sul, nós temos o ar contaminado por monóxido de carbono. Em setembro do ano passado, nós tivemos uma situação muito curiosa, eu nunca tinha visto isso, e eu estudo poluição, venho estudando por 40 anos a poluição do ar. Por 10 dias em São Paulo, a maioria dos poluentes do ar não eram originárias dos 80 milhões de carros na cidade. Na verdade, o nosso padrão de qualidade de ar estava muito acima, mas, na verdade, isso é por quê? Porque a queima da biomassa vem de 2.000 quilômetros da Amazônia. Então, na verdade, é uma coisa muito esquisita. E nós precisamos ficar atentos. E todos nós sabemos que nós estamos aquecendo o planeta de uma forma muito intensa. E o que a gente não fala muito é que, na verdade, se tivermos um aquecimento de 6 graus, 70% da superfície do planeta é água. A água tem grande capacidade de gestão de calor, então significa que os continentes vão se aquecer muito mais. Então, nós estamos, na verdade, perto já de 2,2 graus de aquecimento comparado às condições pré-industriais. E isso já está acontecendo nesse momento. Então, a nossa sociedade se desenvolve, mas esse desenvolvimento fez que a gente cruzasse esse 1,5 graus que era o estimado. Em 2020 e 2024 foram anos muito especiais com relação ao calor, com muitas discussões científicas, o porquê isso estava acontecendo. E, com certeza, se vocês observarem aqui, vocês vão ver uma grande aceleração da alteração climática. Será que isso será sustentável nos próximos anos? Não sabemos, mas é uma mensagem clara de que poderíamos causar a desestabilização do sistema climático por diversas razões. Adicionalmente à atmosfera, o oceano também está se aquecendo. E, falando da atmosfera, isso é muito interessante porque mostra que, mês a mês, desde o início da Revolução Industrial, olha o que ocorreu após os anos 80 do último século. Houve uma tremenda aceleração do aquecimento global. E aí vemos claramente nossos efeitos durante os, digamos, 30 ou últimos 40 anos. Temos que trabalhar duramente para evitar que essa curva se mova dessa forma. E isso é possível, certamente. Então, um relatório da UNEP indica que, com as políticas atuais, poderíamos estar indo a um 3,1 em termos de média de aquecimento global. Isso é o dobro do que temos agora e isso vai trazer muitos problemas sociais, econômicos para toda a sociedade. Mas a média global não quer dizer nada, porque ninguém mora no mundo global. Então, quando a gente olha a distribuição geográfica dos 3 graus do último relatório do IPCC, a gente vê que o Brasil vai se aquecer de 4,5 graus, Sibéria e Canadá vão subir 6,7 graus. Então, essa é uma enorme mudança no ecossistema. É muito rápida. Nenhum ecossistema vai ter o tempo para se adaptar a uma mudança tão rápida e significativa. Mas o clima não é só temperatura. A chuva, a precipitação também está mudando muito. A gente viu aqui no Brasil que delícia foi viver em São Paulo ontem à noite, né? Então,
Na parte central do Brasil, vai estar muito mais seco do que foi há 35 ou 40 anos atrás. Essa é uma importante lição para o Brasil. A gente tem que pensar no nosso futuro, porque nosso país depende muito da agricultura e pode ser que já não tenhamos lucros dessa indústria no futuro próximo. A gente tem que pensar em outras indústrias, porque produzir soja, carne e feijões pode não ser tão lucrativo como foi há algumas décadas atrás. E aí a gente vê extremos climáticos explodindo em todos os lugares. É o componente mais visível da mudança climática. O IPCC prediz que um evento que antes acontecia a cada 50 anos, antes da evolução da Revolução Industrial, agora vai ocorrer 30 vezes mais frequentemente e 5 vezes mais potente. Então, essa é uma mensagem claríssima sobre o que será do futuro da humanidade, o futuro climático no nosso país. A gente tem que se adaptar. Será possível para algumas regiões, mas também será impossível para outras regiões. Se vocês moram aqui em São Paulo, vocês viram o que aconteceu ontem à noite. São Paulo, essa é a precipitação mensal desde 1935. Foi crescendo lentamente, como previsto, mas mais importante do que isso, se você olha o número de dias de precipitação de mais alta que 100 milímetros, basicamente isso foi 4 vezes mais frequente. Então, quando chove, chove muito mais do que antes. E existem motivos físicos para isso. E é por causa da equação Clausius-Clapeyron. Mostra que para cada grau que você aumenta na temperatura, basicamente a atmosfera pode segurar 7% a mais de vapor de água sem condensação. Significa que quando a chuva começa, haverá muito mais água para descer ao mesmo tempo, se você comparar isso com 30 ou 40 anos atrás. Então, isso explica muito bem, então é absolutamente zero surpresa. Então, do nível de vapor de água na atmosfera está crescendo. A gente vê essa compilação de Copérnicos em 2023 e 2024 foi absolutamente recorde em termos de vapor de água na atmosfera. E é importante que, além de fazer a chuva, esse vapor também é muito forte com os gases do efeito estufa. Então, é esse o feedback. No Brasil, essa é uma compilação recente, publicada há algumas semanas, do MAP Biomas. O que aconteceu que de 1.000 municípios do Cerrado, 76% dessas municipalidades, desses municípios, está perdendo água. Então, o Brasil está se tornando muito mais seco. E isso não é uma modelagem, não é algo local. Basicamente, o que vemos é que o Brasil tem que considerar cautelosamente o seu futuro. Então, aqui 2 slides sobre a Amazônia, porque a Amazônia é um assunto importante para o Brasil e para o mundo. Basicamente, na Amazônia, com a deflorestação e a emissão de gases de efeito estufa, está alimentando o aquecimento global. Mas outra coisa que a gente não fala é o aumento da temperatura e como a diminuição de chuva está mudando o clima na Amazônia, causando degradação da floresta. Isso quer dizer que a floresta está começando a perder carbono para a atmosfera global, em vez de absorver o carbono pela fotossíntese. Por que isso é importante? Porque a Amazônia tem mais ou menos 120 bilhões de toneladas de carbono, que equivale a 10 anos de fossil fuels, de combustíveis fósseis. Basicamente,
Isso é algo muito importante, é uma mensagem muito importante. E a gente não está longe das transições críticas na Amazônia. Então, houve uma ótima matéria, capa da revista Nature, em novembro passado, que mostra como simulações ecológicas em toda a Amazônia, em que partes da Amazônia poderia estar muito próxima em uma transição de ecossistema crítica e deixar de existir. Então, basicamente, essa é uma mensagem clara da ciência. Bom, eu vou concluir. O Christopher também mostrou esse slide, porque, na verdade, nessa década, temos que decidir qual é a trajetória que vamos escolher. Mas mais importante do que isso é esta pergunta: quem irá decidir qual destes caminhos nós vamos seguir? Quem vai decidir? Elon Musk e o Trump? Será toda a sociedade? Como é que podemos estabelecer uma governança para decidir que trajetória a humanidade tem que seguir nos próximos 10 anos? Porque esses 10 anos serão críticos para o futuro do planeta. É importante também que a gente possa lidar com todos os problemas climáticos ao mesmo tempo. E as ações em uma parte do diagrama virão afetar todas as outras partes do diagrama. Temos que trabalhar nos motivos, trabalhar nos efeitos, também na mitigação das emissões e, claro, na adaptação climática. Essa é uma tarefa muito complexa, não é fácil ou trivial. Muitas dessas coisas podem ser feitas somente localmente, como a adaptação. Outras têm que ser feitas globais e coisas do gênero. Então, basicamente, esse é o tamanho do desafio que temos. E a Organização Mundial da Saúde desenvolveu um conceito muito legal, em que a saúde dos animais e dos humanos tem que ser trabalhadas juntas baixo um conceito de saúde, basicamente integrar até que sejamos que estejamos no mesmo espaço de organização para que possamos ver o futuro da humanidade. Temos que olhar também para os assuntos de governança, dos aspectos físicos e químicos, mas também tem que ser trabalhado com o financiamento. Então, fundos especialmente para os países em desenvolvimento. Não é um problema pequeno. E também em políticas públicas, como é que podemos fazer a integração entre esses 3 componentes? É isso que os economistas e os cientistas têm que trabalhar juntos. Enfim, temos que construir uma nova sociedade, basicamente cuidando da saúde planetária, porque o nosso planeta não está em ótima saúde, como vocês podem ver facilmente. E o caminho já nos foi dado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasil e a Alemanha são parte desses objetivos e a gente tem que trabalhar na construção de uma nova sociedade. Deixei aqui 3 mensagens. A primeira é que é essencial evitar o colapso do sistema climático global. Acho que isso é muito, muito óbvio. Segundo, Brasil, por causa da sua localização tropical, é um dos países que serão mais afetados, subindo 3 graus de temperatura. Em Estocolmo, Helsinki, Montreal, vai ser muito diferente de mudar 3 graus em Palmas, Tocantins ou Cuiabá. Somos muito mais vulneráveis às mudanças climáticas em comparação com a maioria dos outros países, com exceção dos africanos. É por isso que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. E somente com
um mundo mais justo e menos inequalidade, menos desigualdade social, a gente pode construir um mundo sustentável, porque esses aspectos são todos importantes e, quem sabe, o socioeconômico ainda mais importante, seja o mais importante deles. Obrigado pela atenção. Que desafio falar depois desses dois professores. A Laura me pediu para falar em inglês, mas eu me sinto confiante no inglês, mas vou ser sincera, eu acho que a maioria de vocês falam português, certo? Estou certa? Então, eu prefiro me expressar em português. E gostaria que vocês refletissem sobre algumas perguntas que eu tenho para os dois professores. Depois vamos abrir para perguntas da plateia. Com mudanças climáticas, crise da biodiversidade, impactos da poluição na saúde, na qualidade de vida, na forma como as pessoas se conectam mais ou menos com o que a gente chama de meio ambiente ou de natureza, acho que as falas dos dois professores foram bastante inspiradoras, né? Primeiro, no sentido de pensar, se temos toda essa informação científica muito bem colocada e sintetizada por eles, por que estamos aonde estamos? Acho que essa é a primeira pergunta que eu gostaria de endereçar aos nossos professores. O que falta efetivamente para que a gente possa começar a agir, possa promover uma transformação, uma mudança incremental, radical, para modificar esse cenário e evitar esse colapso climático que o professor Artacho nos provoca nesse último slide. Acho que a segunda pergunta fundamental os três pilares apresentados pelo professor Artacho, né, financiamento, governança e políticas públicas, são objetos centrais do campo da saúde global. A gente estuda exatamente isso, né? Quem são aqueles que financiam as respostas às crises globais que afetam a nossa saúde, a qualidade de vida das pessoas e colocam uma parte importante da sociedade em uma situação ainda mais vulnerável, quem financia essas respostas, essas ações, quem participa desses processos de tomada de decisão, quem são esses atores que performam o que a gente chama de governança, e que políticas públicas são essas que são pleiteadas, por quem são pleiteadas e por que elas ainda falham bastante na sua eficácia, na sua eficiência. Esse é um objeto central para o campo da saúde global. A gente também poderia pensar que uma outra perspectiva do campo da saúde global, e aqui eu trago bastante a fala do professor Christoph, é entender as bases desse modelo predatório de exploração da natureza que nos levou até aqui. Não à toa, a Organização Mundial da Saúde reconhece, né, que entre as várias emergências de saúde que a gente lida, recentemente, né, agora a gente comemora os 5 anos, né, da pandemia de Covid-19, que nos mostrou quão vulneráveis nós estamos às novas epidemias, né, o quão desconhecemos ainda os vírus que estão circulando por aí, como eles podem nos atingir, mas a Organização Mundial da Saúde, diferentemente do Fórum Econômico, como o professor Artacho colocou, reconhece que a emergência climática é a principal emergência de saúde global que estamos enfrentando nesse século XXI. Então, fica aqui, de novo, um convite para os nossos professores, mas também provocar vocês, enquanto público presente, porque, mesmo reconhecendo e tendo todos os elementos que temos da gravidade da emergência climática e como ela é um acelerador da pobreza, das iniquidades, das desigualdades sociais, as nossas ações ainda são tão limitadas, são tão lentas. E, por fim, minha última pergunta endereçada aqui para a gente refletir é o que é sustentabilidade? Afinal de contas, por que a gente insiste nessa aposta de que a resposta para esse conjunto de crises reside na sustentabilidade? Que sustentabilidade é essa?
Faz sentido a gente, depois, né, de quase 4 décadas insistindo nesse discurso do desenvolvimento sustentável, pensando um pouco na institucionalização, né, dessa ideia de desenvolvimento sustentável, lá no relatório da década de 80, né, sobre o nosso futuro comum, dizer que a gente busca a sustentabilidade como uma chave para virar o jogo? E se sim, que sustentabilidade é essa? Eu fico por aqui, Laura, com algumas provocações. I hope that the translation works very well, professor, and please come here, professora Tacho. E se vocês tiverem qualquer questão, pergunta, por favor, enderecem também. A Laura estará aqui me ajudando a mediar esse debate. Eu estou de olho também no meu celular, porque talvez vão chegar perguntas a partir dos nossos quase 50 participantes online, né? Okay. Can we start with Professor Christoph? Well, you ask. Bom, você está perguntando para alguém da ciência naturais por que nós temos essas mudanças socioeconômicas. É um pouco esquisito, porque eu não sei, tenho que ser franco. O que eu posso dizer é que nós não temos um problema de conhecimento. O nosso problema é a implementação. E o meu entendimento básico da economia me diz que se a gente quer que algo mude, existem medidas econômicas que podem ser adotadas. Se vocês quiserem que as pessoas, por exemplo, fumem menos, a gente tem que criar um imposto para o tabaco. Se a gente quiser que as pessoas bebam menos, a gente cria um imposto para o álcool. E funciona até certo ponto, mas para a gente conseguir que as pessoas usem menos dióxido de carbono, a gente vai ter que criar um imposto. Poderia ser fácil. E isso já foi proposto, já nos anos 90, né? Por as pessoas dos Estados Unidos. É um tech talk muito interessante que ainda está na internet, em que você fala que se a gente aumentar esse imposto com relação ao imposto de carbono, vamos dizer, e pegamos o dinheiro e devolvemos para as pessoas de uma forma igualmente distribuída, teríamos um efeito de mercado que gradualmente eliminariam o uso, né, desses créditos de carbono, que é algo que foi implementado há 25 anos. E eu acho que nós atualmente, e a Alemanha também, vem trabalhando com esse tipo de imposto carbono. Acho que é 40 euros por tonelada, 35, não tenho certeza na Alemanha. Deveria ser 60 euros por tonelada. Ou 60 dólares por tonelada. Aí sim a gente teria esse efeito de mercado. Mas quanto menos dióxido de carbono a gente tiver no mercado, mais alto deve ser o imposto, para que a gente possa ter a eliminação desse problema até o meio do século, por exemplo, para a gente chegar, né, naquele objetivo de zero emissões de carbono. Então, na verdade, naquele momento, nós teríamos que ter um imposto de 300 euros. Então, aqui sim eu estou dando um ponto de vista de um economista. Eu acho que isso pode ser feito se a gente devolver esse dinheiro para o mercado e criar estratégia de distribuição para que as pessoas que dependem tenham essa opção de comprar energia. E, na verdade, são pessoas, muitas vezes, na faixa de baixa renda da sociedade. Essas pessoas têm que ganhar mais com essa redistribuição, né, do que as pessoas que têm uma renda mais alta, porque, senão, as faixas da sociedade com menos renda não serão capazes de enfrentar a mudança que é necessária. Eles não vão conseguir sobreviver economicamente. Então, eu acho que existem maneiras claras que mostram como isso pode ser feito. A pergunta é por que a gente não está fazendo isso. Então, que tem muito poder econômico envolvido. E com pessoas que têm perspectivas de curto prazo de venda, por exemplo, de combustíveis fósseis. Temos 2 nações no mundo atualmente que eu diria que estão numa situação de declínio, se pensarmos nos próximos 30 anos. São essas 2 nações que produzem a maioria dos combustíveis fósseis e também são os maiores distribuidores, e são os Estados Unidos e a Rússia. Esses países atualmente têm uma política que leva claramente
os leva, né, claramente, a dificuldades muito importantes. E o risco, o perigo, é que a gente acabe, né, tendo que nos encontrar em uma situação igualmente difícil, porque a situação geopolítica sugere que os países que não dependem tanto dos combustíveis fósseis, a Alemanha vai ser um deles no futuro próximo, espero, esses são países que vêm se tornando aliados na transformação e na transferência, né, de valor no mundo. E isso pode ser feito, mas podemos ver claramente que os aliados não são os países como a Rússia e os Estados Unidos. Poderia ser a China, apesar de todas as outras questões políticas que nos levam a ter cautela com a China, mas em termos de transição socioeconômica para um futuro livre de combustíveis fósseis, eu acho que a China tem que ser envolvida, assim como a América Latina, a África e a Europa. Essa seria a minha abordagem. Mas o ponto básico é que nós sabemos que o dióxido de carbono tem um efeito de gás de efeito estufa. A gente sabe isso já desde os 80, às vezes já foi estudado matematicamente no laboratório e foi demonstrado que o dióxido de carbono tem esse efeito de gás estufa. E isso já é um conceito muito antigo de um pesquisador americano que falou que uma atmosfera com uma maior concentração de dióxido de carbono vai ter necessariamente que ter uma temperatura mais alta. Então, não há uma lacuna de conhecimento. É apenas uma questão de agir ou não, forçar a nossa sociedade, os nossos políticos a seguirem na direção correta. Espero que de uma forma democrática, com decisões democráticas. Muito obrigada, professor Christoph. Eu só gostaria de chamar a atenção de vocês para a questão da falta de governança global que nós temos atualmente no mundo. Na minha opinião, essa é a base do motivo por que a gente não toma as decisões. E se vocês já tiverem participado em algum dos COPs, eu participei dos últimos 10, 12, vocês podem ver as negociações do governo brasileiro. É incrível, é uma lição em como o mundo funciona. Por quê? Porque eles estão lá defendendo o interesse do seu próprio país, seja o Brasil, a Alemanha, a Rússia, a China, qualquer outro. Ninguém pensa no planeta e cuida do planeta. Todo mundo pensa no seu próprio setor industrial e seus interesses, por exemplo, produção de carne, seja o que for. E ninguém mesmo pensa no que estamos fazendo no planeta, para o planeta, né, como um todo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o período de tempo muito curto em geral as empresas e também os governos. O planejamento é feito por um período curto. A China talvez seja a única exceção de governo que tem um planejamento para mais de 4 anos. Todo governo planeja os próximos 4 anos. Você perguntar ao Lula, ele vai falar em 4 anos fazer isso, isso e aquilo. Mas e depois de 10, 20, 30 anos? Quem vai cuidar dessa estratégia para manter o planeta sustentável? Então, basicamente, se nós não construirmos um sistema de governança que possa, de fato, lidar não só com os pequenos interesses de setores ou de países individualmente, mas sim no interesse de toda a humanidade, no planeta todo, nós não vamos resolver a questão climática. E o segundo ponto, se a gente não construir um sistema em que as pessoas possam pensar na sustentabilidade do planeta em 10, 20, 50 anos, é muito claro que isso é necessário. E sem isso vai ser muito difícil que a gente consiga resolver essa emergência climática. Muito obrigada. One, two. Is there more questions? Immediate? Okay, so please, Saraiva. Português. Obrigado aos dois, e a Gabriela, pela essas falas todas muito inspiradoras, assustadoras, não é a primeira vez que eu vejo, então só reforço o susto, né? Uma questão que eu queria trazer para vocês é até que ponto vocês acham que
nós temos um problema de percepção de risco. Essa falta de percepção correta dos riscos talvez esteja motivando as pessoas a não tomarem ações, as pessoas, os governos, as empresas. Por mais que a gente tenha todas essas evidências, né, a impressão é que as pessoas acham que isso está longe no tempo, longe na geografia, então eu posso continuar vivendo assim, eu como pessoa física, a minha empresa enquanto empresa, meu governo como empresa. Será que isso é um dos componentes dessa nossa inação, apesar do conhecimento? Passamos, né, coletamos mais uma pergunta da Marisol. Tem mais perguntas? Tá. Boa tarde, obrigada pelas apresentações. Eu aprendi muito, é muito bom, né, em perceber como a ciência é importante para entender o que está acontecendo aqui, né, porque está chovendo assim em São Paulo, né, enfim, como a ciência tem respostas para isso. Eu vou aproveitar essa oportunidade de estar diante de autoridades vou tentar ser breve aqui no meu comentário, né? Recentemente eu descobri que o Plano Clima, que é a agenda brasileira, né, para responder ao Acordo de Paris, está destinando dinheiro para mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha, que é onde eu estou fazendo pesquisa agora, né? E aí as populações que estão sendo ameaçadas lá pela chegada da mineração são indígenas e quilombolas. E eu estou falando isso porque, nas ciências sociais, né, o que a gente tem pensado, quando a gente fala em antropoceno, é o modo como as crises ambientais elas não vão afetar igualmente as diferentes pessoas, né? E também, no que diz respeito a a uma certa convenção, né, sobre quando começou, que atividade, né, se foi a Revolução Industrial, quando é que começa, né, o antropoceno, essas discussões sobre o antropoceno, sobre um marco, várias das evidências e dos argumentos atualmente apontam para o processo colonial, né? Então, a minha pergunta é bem simples, assim. Eu fico muito feliz de ver que há um interesse por parte de vocês, né, uma abertura em produzir ciência transdisciplinar, né, em reconhecer a importância, né, das ciências sociais e o modo como a gente tem que trabalhar colaborativamente, né. Eu fico curiosa e a minha pergunta é: vocês estão familiarizados com essas contribuições das ciências sociais e para o que a gente tem apontado, né, para o modo como porque uma coisa é a gente falar a desigualdade como uma categoria abstrata, né, e outra coisa é a gente situar o que está acontecendo. Então eu fico pensando, como é que a fala de vocês seria afetada se vocês estivessem familiarizados com esse conhecimento que tem sido produzido pelas ciências humanas? Então, a minha pergunta é se vocês conhecem essas teses e teorias que estão sendo desenvolvidas. Obrigada. Eu acho que temos mais uma pergunta e temos uma pública também do público online, mas eu vou passar primeiro para você. Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, levando algumas coisas em consideração. O professor comentou, né, sobre a pegada de carbono, sobre o nosso papel individual, né, nesse processo de redução do nosso impacto no planeta. E eu me lembrei do relatório do Oxfam, que levantou que, no dia 10 de janeiro, o 1% mais rico do mundo já tinha consumido a sua cota anual de pegada de carbono. Então, como lidar com um mundo em que esse 1% faz toda essa devastação e que vai continuar não ouvindo a ciência, não ouvindo o papel das sociedades? Então, até que ponto, né, a gente pode ter um argumento técnico com esse público, né, com essa parcela da população que é muito pequena, mas muito expressiva nesse assunto específico? Então, enfim, gostaria de colocar isso, né, como tratar isso? Obrigada. Ainda estou tentando sintetizar essa pergunta que chegou pelo nosso chat, que tem duas partes, pelo que eu entendi. E acho que repete um pouco
as perguntas que o professor Saraiva, Marisol e você também destacaram. Como vocês acham é possível integrar as políticas de saúde pública com estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, de modo a garantir que os ODS relacionados à saúde e a ação contra a mudança climática ambiental sejam alcançados de forma sinérgica, especialmente em comunidades vulneráveis que enfrentam os maiores riscos associados à crise ambiental atual. Obrigada, Laura. Acho que nós podemos endereçar as respostas agora, né? Por favor. I mean, it's a bunch of very serious questions and not easy to deal with. Clearly, the risk perception, which is a field of science in itself. É um campo na ciência. Sabe que o Homo sapiens é muito talentoso para tomar os riscos que estão bem em frente a ele. Se você encontrar um tigre na floresta, ou um jaguar, um tigre, você tem uma reação. Se você estiver andando 6 semanas na floresta e você nunca viu um puma e uma cobra, você acha que não existe risco. O Homo sapiens é muito ruim na percepção emocional, na probabilidade dos riscos. Sabe? Então você vai de moto sem cinto. Nos primeiros 3 quilômetros é meio estranho, mas se você fizer por várias horas, você se sente mais cômodo, mas o risco não mudou. E é o mesmo com outras coisas da humanidade. Então a gente não é muito bom com os riscos abstratos e não somos muito bons em combinar o risco e a perspectiva a longo prazo. E, portanto, eu acho que a esse ponto a gente realmente precisa da ciência e dos matemáticos para nos darem uma boa ideia das probabilidades. E se a gente tiver um avião, a gente tem que fazer como se fosse um avião com instrumentos. A gente usa esses instrumentos para nos guiar. Isso nos ajuda a guiar as direções que temos que seguir nas próximas décadas. E a sua pergunta sobre as outras ciências. Qual era a outra pergunta? Bom, eu não posso dizer que eu tenho um conhecimento de causa. Porque no primeiro século, no século XXI, é difícil saber sobre todos os tipos de ciências. Eu tenho alguma ideia, porém, certamente, a gente tem que aproveitar todos os esforços interdisciplinares e transdisciplinares, e tem que investir em falar uns com os outros, aprender uns com os outros e descobrir sobre os idiomas específicos falados nos vários campos da arte, da ciência, governança, para encontrar as melhores formas de lidar com essa situação, que é muito complicada. Eu, pessoalmente, acredito que intervenção usando arte, música, é muito poderoso, porque pode mudar algumas coisas na perspectiva que as pessoas têm de um problema específico. É um approach que eu gosto muito. E acho que havia uma outra pergunta sobre se um approach tecnocrático que você pode ter percebido das nossas duas contribuições poderia curar o planeta. E claramente não é suficiente, mas ignorar as ciências naturais e as opções tecnológicas também nos vai levar a lugar algum. A gente pode rezar para ter a chuva, mas não muda a física da atmosfera. A gente pode entender a física da atmosfera, mas esse conhecimento
pode não chegar ao coração e à mente das pessoas. Então, ambas percepções são muito importantes. E precisamos de uma mudança para unir essas duas coisas. A gente tem que permitir, se permitir de sentir esse medo que você mencionou. Eu preciso sentir o luto e a revolta que vem com a desigualdade. Eu tenho que estar ciência disso e tenho que manter isso em mente, para que a gente possa ter a força de um Maori da Nova Zelândia rezando com a força do Haka para a sociedade. A gente tem que combinar isso com uma ideia clara do approach científico que não ignora as físicas, a física da atmosfera. Eu acho que é um grupo de ferramentas poderoso e eu encorajo a todos que possam ir para além do campo que eles estão, da só pesquisa que eles estão fazendo e peguem todas as oportunidades para integrar as novas perspectivas também às suas pesquisas. E somente isso vai trazer o momento político que precisamos para levar a sociedade na direção correta. E ninguém consegue saber todas as ciências que provam isso. Tem muitos estudos que mostram, se você fizer isso, qual é a reação aqui. Mas são sistemas complexos, não apenas físicos, mas também sociais e culturais, sistemas complexos de artes, e um sistema complexo não pode ser controlado. Portanto, a gente não pode entendê-lo completamente, controlá-lo completamente, e a gente não pode estar seguro que a trajetória que a gente está indo está levando onde a gente realmente quer. Muitas vezes a gente vê uma nova imagem e fala, nossa, esse é um comportamento de caos, e não entendo. Sabe, não tem garantias para as projeções do futuro, porque tem muitas incertezas, não linearidade e mudanças culturais que podem ocorrer. E é por isso que a gente tem que integrar as várias perspectivas. Mas você tem razão em perguntar. Muito obrigado. Ser bem entendido, né? Pergunta do Saraiva. Percepção de risco, né? Será que o presidente da Petrobras, da Shell, não sabem o risco que as mudanças climáticas causadas pelas emissões de gás de efeito estufa que eles estão produzindo não existem? Não vamos ser naivos, e todos nós sabemos a resposta dessa pergunta. Eles sabem muito melhor do que nós. Será que o Trump não sabe das consequências ambientais que eles estão fazendo nos Estados Unidos agora? Sabe muito melhor do que os cientistas que ele está mandando embora da NOAA ou da NASA. Quer dizer, essa questão de percepção de risco, eles têm esse conceito de percepção de risco muito claro em todas as ações das companhias de petróleo. Por exemplo, a indústria do fumo. Será que a indústria do fumo não sabia que cigarro dá câncer? E não mataria milhares de pessoas, como está continuando a matar agora? Claro que sabe, né? Então, não é a questão da percepção de risco que está em jogo aqui, é a questão dos interesses no curto prazo. O que manda é o seguinte, quanto é que eu vou ganhar de bônus sendo CEO de uma companhia nos próximos 5 anos? O que vai acontecer daqui a 10, 15 ou 20 não é meu problema. A questão é problema de quem? Quem vai lidar com esses problemas daqui a 10, 15 ou 20 anos? E esse é um enorme desafio para a nossa sociedade. E isso, como eu falei, vale para governos, vale para empresas, vale para sindicatos, vale para todos os setores da nossa sociedade. Enquanto isso não mudar, vai ser muito difícil, né? A pergunta da Marisol também é interessante. E até a pergunta é interessante. Vocês estão familiarizados com os impactos sociais e econômicos do que a gente trabalha?
Eu não conheço nenhum físico, químico ou biólogo que, ao mesmo tempo, não trabalha com as questões sociais e econômicas. No IPCC isso não existe. Isso tudo está em cima da mesma mesa. Porque acho que, como a apresentação do Christoph colocou e eu também, quer dizer, vocês percebem uma visão integrada. Nós não trabalhamos só sobre forçante radiativa do sistema climático. A gente trabalha com os impactos na biodiversidade, na saúde humana, nos ecossistemas e assim por diante. É assim que hoje a gente faz ciência integrada. A ciência mudou. Há 30 anos atrás seria mais ou menos como você coloca, mas isso não funciona mais hoje. Olha os papers, por exemplo, você vai ver que não tem paper de física básica da atmosfera que não vai lidar com os potenciais impactos sociais e econômicos. E isso é muito bom. A ciência mudou, o IPCC mudou e vai por aí afora. A pergunta da Oxfam é interessante, né? Eu tenho um slide desse relatório que você falou da Oxfam, e esse slide mostra o seguinte: as 8 pessoas mais ricas do nosso planeta têm os mesmos recursos financeiros do que metade da população do planeta, que são 4 bilhões de pessoas. Não há mundo sustentável que possa ser construído com esse grau de desigualdade econômica. E esta desigualdade econômica está aumentando no Brasil e em todos os países do nosso planeta. A China é um bom exemplo disso, a Índia é um bom exemplo disso, Estados Unidos nem se fala, né? Quer dizer, as leis estão fazendo com que quem é rico fique mais rico e quem é imigrante ou pobre vai piorar a sua situação econômica, né? Porque, obviamente, quem domina o poder político e os meios de comunicação é esta parcela dos 8 bilionários. Isto vale também aqui no Brasil. Você pega jornais, você abre o Estadão, você abre a Folha, e você vê claramente uma linha editorial muito bem focada, muito bem objetiva e paga por quem tem o capital, não a população brasileira como em si. E, por último, sobre a questão da integração de políticas na questão da saúde pública, né? Nesse ponto de vista, o Brasil tem uma sorte enorme, porque, no Brasil, o Ministério da Saúde é um dos ministérios mais integrados com a questão ambiental e com a questão climática, né? Não só agora, no tempo da Anísia Trindade, ou agora no tempo do Padilha. Inclusive, nós, daqui a 3 semanas, vamos ter uma reunião nesta sala aqui, da Fiocruz com a USP, para fundar um centro de saúde e clima na Amazônia. Tá? Porque é uma região onde a assistência à questão da saúde está ficando absolutamente crítica, quadro de mercúrio, queimadas, e vai por aí afora, né? Então, a Fiocruz procurou a USP e falou: nós precisamos de ajuda nisso. Então, nós vamos estruturar isso, um centro que vai ser em Porto Velho, né? A USP tem um campus avançado em Rondônia, e nós vamos trabalhar com essa questão, porque ela é estratégica para o país, porque são milhões de pessoas que vivem na região amazônica, basicamente com a questão de atendimento à saúde de uma maneira muito, muito precária. E, quando você pega, por exemplo, a minha filha, se ela... Em setembro, ela teve uma crise de asma. Eu levei ela no pronto-socorro. Em 5 minutos, ela estava tomando oxigênio, etc. E tal. E um índio, no meio da Amazônia, exposto a uma fumaça muito maior do que a gente teve aqui em São Paulo. Esse índio não tem posto de saúde, não tem oxigênio para tomar, não tem nada disso. A assistência é muito pequena e eles sofreram muito com a grande seca de 2023 e de 2024. Então, a gente quer trabalhar para minorar esse impacto da saúde humana associado com as mudanças climáticas. Bom, agradeço muitíssimo a Laura, que já me olhou com aquele olhar. Não temos mais tempo para perguntas, o recado está dado. Tempo para presentes e para agradecer imensamente essa mesa maravilhosa.